pelo sistema de saúde da África do Sul, onde eles mediram 80% menos hospitalizações entre os casos de Ômicron agora. É uma redução brutal de número de casos. Mas entre os hospitalizados, entre quem pegou Covid e precisou ir para o hospital, a chance de desenvolver complicações e ir parar na UTI e ter problemas continua a mesma com a Ômicron do que se tinha em ataques anteriores da Delta ou do primeiro coronavírus que circulou na África do Sul. Então é aqui que está a diferença que eu estou falando para vocês. Por que tem 80% menos hospitalização na África do Sul agora? Porque a Ômicron agora circula numa população que já teve as outras formas de Covid até aqui e que já se vacinou pelo menos parcialmente. 26% dos sul-africanos estão com 2 doses de vacina. E parte dessas pessoas, 70% delas, a Ômicron ainda consegue infectar. Só que isso vai gerar mais casos, mas são mais casos de pessoas que estão protegidas pela imunidade prévia. Então, menos gente precisa ir para o hospital, porque elas estão mais protegidas pela imunidade. Mas entre as pessoas que vão para o hospital, a chance de severidade é a mesma. O que isso está me dizendo? O vírus não necessariamente é mais leve, mas os casos acontecem entre pessoas que agora estão mais protegidas e parecem ser mais leves. Vou dando mais resultados para a gente entender isso. Mesmo assim, de meio de novembro até agora, o final de dezembro, ele já tem alguns resultados de acompanhamento no hospital e de mortes entre as pessoas. 87% das mortes na África do Sul, e eu vou dizer que as últimas foram todas por Ômicron, porque ela já causa 98% dos casos na África do Sul, ela já suplantou a Delta, são não vacinados. Lembra, eu falei, 26% dos sul-africanos tomaram 2 doses de vacina. Mas entre os que desenvolveram Covid, foram hospitalizados e morreram, só 13% eram vacinados. Por que tem mais não vacinado indo para o hospital? Porque você está menos protegido se você não se vacinou. Várias dessas pessoas na África do Sul já estão tendo a segunda, terceira, quarta vez que pela Covid. Aliás, já estão tendo Covid pela segunda, terceira, quarta vez. Eu falei isso já em 2 lives anteriores. Mesmo assim, são os não vacinados que estão morrendo mais lá. Lembrando que 13% são vacinados, só que a grande maioria dos vacinados na África do Sul, ou melhor, a população onde tem mais gente vacinada, são os idosos. A população idosa da África do Sul é pequena e a grande maioria deles já se vacinou com 2 doses. Pelos últimos números que eu vi, 67% dos idosos. Deixei aqui no Saiba Mais para vocês o link do Ministério da Saúde da África do Sul, onde você pode conferir essas idades. Ou seja, tem muitos idosos vacinados. Era de se esperar, se a vacina não protegesse, que tivesse muito mais vacinado morto do que não vacinado, porque os idosos estão vacinados e eles são o maior grupo de risco. Por que tem menos vacinado do que não vacinado? Porque você não está protegido sem a vacina. Ou melhor, porque a vacina te protege muito mais. Então, já deixo esse recado aqui de novo. Estados Unidos registrou a primeira morte pela Ômicron. Foi uma pessoa no Texas que já tinha tido Covid antes, não se vacinou, pegou de novo agora com a Ômicron, acabou morrendo. Reino Unido registrou a primeira morte por Ômicron também. Qual era o status da pessoa? Não vacinada. Então aí, Estados Unidos e Reino Unido, um caso só. Não dá pra gente fazer muita estatística em cima disso, mas garanto que se fosse uma pessoa vacinada, ia ter gente aí anti-vacina soltando rojão na rua. Na África do Sul, onde já tem faz tempo a Ômicron, faz tempo para esse vírus 1 mês e meio, já dá pra gente saber que a grande maioria de quem morreu foi não vacinado. Então, de novo, juntando todos esses números, vacinas continuam oferecendo proteção, mesmo com 2 doses, proteção suficiente para serem vacinas que continuariam sendo aprovadas para uso, é a proteção que se pedia, mas com a 3ª dose você consegue uma proteção maior ainda. Eu vou martelar isso várias vezes por aqui na live hoje, mas as vacinas não foram desenhadas para impedir o vírus, elas foram desenhadas para impedir hospitalizações e continuam fazendo isso muito bem. Elas funcionaram tão bem que passaram a ser usadas para impedir a circulação do vírus. Então a gente viu Israel fazendo isso, depois a Europa e depois aqui no Brasil. A gente está nesse momento no Brasil, em que as vacinas estão funcionando tão bem que tiraram todas as outras medidas. Já tem gente sem máscara na rua, Reino Unido tiraram máscara inclusive em ambiente fechado, já tiraram fechamento, já abriram escolas, já abriram aglomeração, já fizeram shows em muitos lugares. Só o que está segurando o vírus é a vacina e ela não foi desenhada para isso. E aí o que acontece? Agora, o vírus começa a furar a barreira da vacina para circular.
E a gente ainda está tentando correr atrás e cobrir as pessoas com mais vacina para tentar impedir o vírus de circular. Eu não acho mais certo impedir a circulação do vírus com vacina. É pedir para ter vírus resistente à vacinação. Ainda sou a favor de uso de máscara, é o que eu tenho feito para mim. Mas, para você ter uma boa proteção, para você se proteger nesse mundo que vai ter de Ômicron circulando por aí, tome a sua dose de vacina. Olha o que está acontecendo na Europa, porque o vírus também agora consegue circular entre vacinados, embora cause casos mais leves entre eles. Isso aqui é o que está acontecendo no Reino Unido. Como eu falei, é o primeiro lugar onde a Ômicron entrou. Em Londres, a Ômicron já causa a maioria dos casos. No Reino Unido como um todo, ela já se tornou, se eu não me engano, esses últimos dias, mais de 50% dos casos, então ela já está predominando sobre a Delta. Mas o Reino Unido já teve, né, 2 ondas grandes antes. Olha a Dinamarca, que foi um dos países que melhor controlou o vírus, que só teve uma onda antes. Olha onde eles estão agora com a circulação. Dinamarca está em 80% das pessoas com 2 doses, 20% da população com 3 doses de vacina. Olha a Noruega, não teve onda no começo do ano passado porque fizeram lockdown, mesmo esse ano seguraram muito bem a transmissão do vírus, está tudo normalizado aqui por milhão, então são comparáveis os números, mas agora com a Ômicron, estão explodindo de casos mesmo com alta vacinação. O que a gente não está vendo acontecer nesses lugares são as hospitalizações crescendo dessa mesma forma, porque as pessoas estão vacinadas, mas os casos explodem. E quando os casos explodem, quem fica vulnerável? Não vacinados. É o que aconteceu na África do Sul e é o que está acontecendo nesses países todos. Quem são os não vacinados nesses países? Os jovens, as crianças, porque a vacinação para crianças só foi aprovada recentemente por lá. Então o que eles estão fazendo agora? Se fechando para poder vacinar as crianças. Isso era o que a gente está fazendo no Brasil para já adiantar muito da conversa que a gente vai ter por aqui. Vou pegar os resultados da Dinamarca, que é um dos países que mais testa e mais sequencia o vírus que os seus habitantes têm, para saber qual é o tipo de vírus que eles têm. Então, um dos países com melhor monitoramento em número de testes por habitante e em sequência por teste positivo é a Dinamarca. Então, vou pegar o relatório deles para falar um pouquinho mais sobre a Ômicron. Nos primeiros 785 casos por lá, o que eles viram? Lembrando que é uma população onde mais de 77% tomou 2 doses, eu tinha falado 80%, é 77%, e mais de 20% já tomou a dose de reforço. Entre os casos, entre as pessoas, entre esses 785 casos, 76% tomaram 2 doses e só 7% tomaram reforço. Ou seja, na população como um todo, 20% das pessoas tomaram reforço, na população com Ômicron é só 7%. Por que tem essa diferença? Pode ser uma diferença de idade, de onde o vírus circula, mas também certamente é uma diferença de imunidade. Mais pessoas com dose de reforço estão protegidas do que quem não tomou. Tome a sua dose de reforço, independente do prazo que te derem. Se já está disponível para você na sua cidade, independente da vacina que te derem, independente do prazo que te derem, tome a sua dose de reforço. É o que a gente está vendo de proteção. Mesmo assim, dos 785 casos, só 9 foram hospitalizados. Então, quase 800 casos de Ômicron na Dinamarca, 9 deles foram hospitalizados. Isso dá uma hospitalização de um pouco mais de 1%. E só uma dessas pessoas, então 800 com Ômicron, 785, 9 foram hospitalizadas, uma precisou de UTI. É um índice de internação em UTI de quase 0,1%, é 0,13%, é lá embaixo. Então você precisa ter 1.000 casos para ter 1 ou 2 pessoas precisando de UTI. Quando você olha o número desse, você fala como essa Ômicron não é mais leve. Você tem 800 casos, 9 hospitalizados, 1 com UTI. A questão é uma população muito vacinada, muito protegida. Entre as pessoas que tiveram a Delta, a outra variante que ainda está presente na Dinamarca, em vias de ser extinta pela Ômicron, a proporção de hospitalizados é de 1,5%, e a proporção de pessoas que precisaram de UTI é de 0,1%. É a mesma proporção. Então, por que a Ômicron parece mais leve? Porque ela está circulando numa população agora, nesse caso da Dinamarca, que tomou muita vacina. A Delta tem causado esse mesmo número baixo de problemas. É como a gente olhar para o Brasil aqui. Olha a nossa situação. A gente teve a primeira onda de casos, que foi mais ou menos seguida
pelo número de mortes. As mortes foram na mesma proporção que os casos em 2020. Aí em 2021, a gente teve 2 picos de casos aqui no Brasil. Mas o pico de mortes foi só nessa primeira onda. Por que a gente não teve um segundo pico de mortes aqui desse mesmo tamanho ou maior como foi casos? Porque as pessoas já estavam sendo vacinadas. E aí as mortes foram caindo muito mais rápido do que os casos. Se você olhar aqui, nessa época do tempo, número de casos e número de mortes no Brasil, você vai falar, o vírus ficou mais leve. Mas foi o vírus que ficou mais leve? Não, é a população brasileira que foi se imunizando nesse tempo. É isso que a gente está vendo na Noruega também, é isso que a gente está vendo na Dinamarca e nos outros países. Mais gente imunizada e agora podem pegar o Ômicron, só que como essas pessoas ainda estão protegidas, elas contam como casos, mas são casos que não se transformam em hospitalizações de UTI graças à vacinação, graças à imunidade das pessoas. Então, pelos resultados da Dinamarca, Delta e Ômicron são comparáveis, não tem muita diferença de hospitalização. Elas estão baixas anyway, de qualquer forma, porque muita gente se vacinou.